Olá, amigos online, estou de volta. E aí, gente? O prefeito assumiu. Ou já está durante o seu mandato executando, né? Mas o fato é o seguinte, ele resolveu construir um parque para os seus munícipes. E ao analisar o seu PPA, que representa o querer fazer, percebeu que seus assessores não colocaram esse parque. Para iniciar o processo licitatório, esse prefeito, o que é que deve fazer? Quando a banca construir uma situação parecida com essa, ela vai ter que definir o prazo de execução dessa obra. Ela definiu, o parque tem um prazo de execução de 3 anos. 3 anos é muito? 2 anos. 2 anos. Ou de 1 ano e 8 meses, enfim, um prazo de execução de 1 ano e 8 meses. O prefeito, para começar a executar a obra, ele deverá, gente, elaborar um projeto de lei, incluindo essa obra no PPA. Elaborar um outro projeto de lei, incluindo essa obra na LDO como prioridade. Elaborar um outro projeto de lei, incluindo essa obra na LOA. E só assim ele poderá iniciar a execução dessa obra. Caso contrário, se ele não assim proceder, ele será acusado de crime de responsabilidade. Vamos ler novamente o artigo 67, parágrafo 1º, está na tela. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Então, resumimos o artigo 67, parágrafo 1º assim. Quando a obra superar a 12 meses, ela terá que estar no PPA, na LDO e na LOA. Agora, obras menor ou igual a 12 meses, o prazo de execução, basta estar na LDO e na LOA, gente. Então, muito cuidado com essa pulha, hein? Maior que 12 meses, PPA, LDO e LOA. Até 12 meses, portanto, menor ou igual a 12 meses, basta estar na LDO e na Lei Orçamentária Anual. Entenderam? Vamos prosseguir. Agora, artigo 165, parágrafo 4º. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Gente, por conta deste dispositivo aí colocado, artigo 65, parágrafo 4º, temos como afirmar que a Constituição Federal possibilitou a execução de programas sem incluí-los no PPA. E isso é, desde que esse programa tenha abrangência nacional, regional ou setorial. Dá um exemplo, PAC. O PAC não está no PPA, mas ele foi elaborado em consonância com o PPA. Então, com o advento da Constituição Federal de 88, há a possibilidade, e assim já foi cobrado, a possibilidade de se elaborar programas sem incluído no PPA, desde que seja um programa de abrangência nacional, regional ou setorial. Mas esse programa, mesmo não estando no PPA, deverá estar compatível, em consonância com o Plano Plurianual. Ok? Pulhazinha aí, uma pulha. Falei muito em PPA, estou falando do PPA. Vamos relembrar, para eu poder avançar, o nome, o slogan dado pela nossa presidente Dilma ao seu PPA? Vamos ver? Olha só. Qual o nome do governo, do plano de governo do PPA de Dilma? De Dilma. É o Plano Mais Brasil. Mais desenvolvimento,
mais igualdade e mais participação. Esse PPA da nossa presidente vai de 2012 até 2015. Gente, o novo PPA, o PPA de Dilma, modificou radicalmente alguns conceitos, alguns elementos que já vinham há muito tempo desde o governo de Lula. Essa modificação radical, segundo consta na apresentação do projeto de lei encaminhada ao Legislativo, essa modificação deve-se ao fato de que o Brasil está passando por uma nova situação econômica e isso motivou a alteração de conceitos, de formas. Então, muito cuidado que essas alterações já estão sendo cobradas em provas de concurso. Então, o que foi que basicamente o PPA de Dilma alterou em relação aos PPAs que já vinham sendo elaborados, executados pelo ex-presidente Lula? Vamos ver? Volte para a tela. Então, o PPA de Dilma é o Plano Mais Brasil, mais desenvolvimento, mais igualdade e mais participação. Tudo começa com a apresentação do PPA. Texto real, hein? Cenas reais. O recente ciclo de desenvolvimento brasileiro vem sendo impulsionado por políticas públicas inovadoras, que combinam crescimento econômico com redução das desigualdades sociais e regionais. Isso é a apresentação real. Com isso, a estrutura e a linguagem do PPA foram alteradas para que o plano expresse, de fato, as políticas públicas para os próximos 4 anos. É sob esse contexto que nasceu o PPA 2012 a 2015. O Plano Mais Brasil, estruturado a partir da dimensão estratégica que deu origem a programas, nos quais estão contidos os desafios e os compromissos de governo para o futuro imediato, os próximos 4 anos. Começo, gente, destacando nesse novo PPA da presidente Dilma os seus princípios. A banca poderá cobrar. Quais são os princípios do PPA atual, que vai de 2012 a 2015? E eu separei aqui por elementos-chave dos princípios. Vamos lá. Princípios: efetividade, eficácia, estabelecimento de parcerias, participação social, incorporação da dimensão territorial, foco na execução, conhecimento, otimização da aplicação dos recursos. São os princípios básicos do PPA atual. Esse PPA também apresentou 3 dimensões e a banca poderá cobrar. O PPA contempla qual ou quais dimensões? Quais são as dimensões do PPA atual? Cuidado, hein? Temos a dimensão estratégica, isso tudo dentro do PPA. A dimensão tática e a dimensão operacional. A banca também poderá cobrar, gente, o significado de cada dimensão. A dimensão estratégica é o quê? A tática e a operacional. Respondendo, a dimensão estratégica é a orientação estratégica que tem como base os macro desafios e a visão de longo prazo do governo federal. Aí vem a banca e coloca assim: a dimensão tática tem como base os macro desafios e a visão de longo prazo do governo federal. Não. Nesse caso, é a dimensão estratégica. É assim que eu quero que vocês levem para a prova. E a dimensão tática? Define caminhos execuíveis,
tática é orientar, não é? Então, define caminhos execuíveis para o alcance dos objetivos e das transformações definidas na dimensão estratégica, considerando as variáveis inerentes à política pública tratada. E a última dimensão é a dimensão operacional. Relaciona-se com o desempenho da ação governamental no nível da eficiência e é especialmente tratada no orçamento. Busca a otimização na aplicação dos recursos disponíveis e a qualidade dos produtos entregues. Então, o PPA atualmente apresenta 3 dimensões: estratégica, tática e operacional. Podemos fazer o seguinte: podemos efetuar uma ligação entre a dimensão e uma palavrinha-chave. Dessa forma, dimensão estratégica, efetividade. Dimensão tática, eficácia. Dimensão operacional, eficiência. Então, estratégica, efetividade. Tática, eficácia. Operacional, eficiência. Então, gente, associem dessa forma. Mas, na realidade, a grande mudança que aconteceu do PPA atual foi em relação aos programas. A grande mudança foi em relação aos programas. Vamos ver os programas do PPA 2012 a 2015. O título do programa: os novos programas que aparecem no PPA 2012 a 2015 receberam a denominação de programa temático e o programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Diferente dos programas do PPA 2008 a 2011. Esses programas do PPA 2008 até 2011 tinham uma outra nomenclatura. Qual? Programas de apoio às políticas públicas e áreas especiais e os programas finalísticos. Então, muito cuidado. Atualmente, não temos mais programas de apoio às políticas públicas e áreas especiais. Tampouco programas finalísticos. Atualmente, os programas do PPA 2012 a 2015 são programa temático e programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado. A banca já vai começar cobrando isso. E cobrará também a diferença entre um programa temático e um programa de gestão. Então, o que é um programa temático? Gente, o programa temático, essa é a sua principal característica, irá ofertar um produto que pode ser um bem, pode ser um serviço para a sociedade. Então, quem ganha com o programa temático é a sociedade. Esse programa retrata a agenda do governo, fixando programa temático. Retrata no plano plurianual a agenda de governo, organizada pelos temas das políticas públicas e orienta a ação governamental. Exemplos de programas temáticos: olha só, apoio ao transporte escolar para a educação básica, caminho da escola. O que eu quero com isso? Eu quero que vocês, ao efetuar a leitura de um programa, saibam identificar se ele é temático ou de gestão. Um programa será temático quando o produto desse programa for ofertado para a sociedade, quando a sociedade ganhar. Um programa será de gestão quando for utilizado para a manutenção de um órgão, de um serviço público. Então, quem ganha é o governo. Ao lermos o programa, identifiquem. Nesse primeiro caso, voltem para lá. Faça a leitura, olha só. Apoio ao transporte escolar para a educação básica, caminho da escola. Quem é que vai ganhar com isso? É o governo ou a sociedade?
é a sociedade. Se é a sociedade que vai ganhar, o programa ele é temático. É isso que eu quero que vocês façam. O segundo, produção, aquisição e distribuição de livros e materiais didáticos e pedagógicos para a educação básica. Acabou de ler? Identificou? É temático, não é? Terceiro, apoio ao desenvolvimento da educação básica nas comunidades do campo, indígenas, tradicionais, remanescentes, de quilombo e das temáticas de cidadania, direitos humanos, meio ambiente e políticas de inclusão dos alunos com deficiência. Quem vai ganhar com isso? Pela leitura dá para descobrir, né, gente? Se é a sociedade, programa temático. E o último, elevação da escolaridade e qualificação profissional, pró-jovem, urbano e campo. Agora, quando o produto for ofertado não à sociedade, mas ao próprio governo, estaremos diante de um programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Portanto, são instrumentos do plano que classificam um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental, bem como as ações não tratadas nos programas temáticos por meio de suas iniciativas. Os programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado contemplam despesas destinadas ao apoio e à manutenção da ação governamental, ou ainda aquelas não tratadas nos programas temáticos. De forma geral, cada ministério tem um único programa dessa natureza. Exemplos: Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça. Então, esse programa sempre vai evidenciar aquele que está sendo beneficiado. No caso aí, Ministério da Justiça. Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades. Quem vai ser beneficiado é o Ministério das Cidades. Então, o PPA, gente, representa esse grande planejamento estratégico do governo. Então, o governo planeja estrategicamente as suas ações. Mas para que ele chegue nesse planejamento estratégico, alguns caminhos deverão ser seguidos. E isso nós chamamos de ciclo de gestão do PPA. Qual a sequência correta desse ciclo? Pergunta a banca. Então, quando o tema da questão for o ciclo de gestão do PPA, é assim que deveremos responder. Vamos à tela. Ciclo de gestão do PPA. A ordem é essa. Tudo começa com a identificação do problema ou demanda da sociedade. Então é o problema. Depois, planejamento expresso em programas. Planejamento. Depois, a execução dos programas. Execução. Monitoramento dos programas. Avaliação dos programas. E a revisão desses programas. É o PDCA, não é? Que tanto estudaram aí na administração. Então, essa é a sequência correta. Problema, planejamento, execução, monitoramento, avaliação e a revisão do que aconteceu para as melhorias futuras. E assim fechamos a primeira lei orçamentária, Plano Plurianual, que é um instrumento de planejamento estratégico de médio prazo ou longo prazo, tanto faz, cuja vigência é de 4 anos. O PPA representa o querer fazer do governo, mas o governo não consegue fazer tudo em um ano apenas. Nem tem tempo hábil para isso, nem tem o din-din para isso.
E para equacionar esse probleminha, o que fez a Constituição Federal? Ela criou a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a LDO, ela vai definir aquilo que poderá ser feito dentro de um determinado exercício. E é justamente sobre isso que falaremos agora. É sobre essa lei, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, na nossa tela. LDO. LDO número 12.708, de 17 de agosto de 2012. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2013 e da outras providências. Então aqui temos já a LDO projetada para 2013. Destaco: dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual. Devemos entender a LDO como um manual, como uma cartilha. O manual orienta, a cartilha orienta, não é? Então, o manual que vai orientar o quê? A Lei Orçamentária Anual. Então, é para isso que a LDO serve, essa é a sua principal função. Orientará a elaboração da LOA. Será tomada como manual, como uma cartilha a ser utilizada pelo Executivo para elaborar a Lei Orçamentária Anual. O PPA é o planejar, a LDO será o orientar e a LOA é o executar. Tal qual ou tal como o PPA, a LDO também foi criada pela Constituição Federal. PPA foi criado pela Constituição Federal, LDO foi criada pela Constituição Federal, a LOA não, mas ganhou uma nova roupagem da Constituição Federal. Mas, por enquanto, nosso assunto é LDO. E veremos aqui a LDO pela ótica constitucional. Fundamentação legal. Artigo 165, parágrafo 2º. Utilizarei o mesmo sistema que eu utilizei para o PPA. Primeiro leitura, depois explicação. Artigo 65, parágrafo 2º. Vamos a ele. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, esse é o texto constitucional. Apenas li, agora vamos à explicação. E eu explico sempre fatiando, não é, gente, para melhorar? Olha a primeira fatia do bolo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal. Aprendemos aqui que o PPA, vou colocar assim, ó, de forma bem resumida, não é? Tem dom. A LDO, pela primeira fatia, tem metas e prioridades. Então vejam que, tanto no PPA quanto na LDO, temos metas, não é verdade? Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: essas metas são as mesmas? As metas do PPA, ou melhor, as metas da LDO, representam um desmembramento, um detalhamento das metas do PPA? Essa é a pergunta. Gente, já falei que as metas do PPA são metas físicas. As metas da LDO
são metas fiscais. Então, as metas da LDO não detalham as metas do PPA. Eu não posso detalhar uma meta física com uma meta fiscal. São metas diferentes. Ah, Wilson, então as metas do PPA físicas, as metas da LDO fiscais. E isso está mesmo na LDO? Está sim. LDO 2013. Vamos ver que são metas fiscais? Artigo 2º da lei. A elaboração e a aprovação do projeto de lei orçamentária de 2013, bem como a execução da respectiva lei, deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de superávit primário. Isso aqui, é um assunto fiscal. Para o setor público consolidado não financeiro, de essa quantiazinha aí, 155 bilhões e 851 milhões de reais. Sabem o que isso significa? Economia para pagar dívida, sendo 108 bilhões e 90 milhões de reais para os orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Então, gente, as metas da LDO, não esqueçam, são metas fiscais. E as metas do PPA são metas físicas. Mas além de metas na LDO, temos prioridades. O que são prioridades? O que significa uma prioridade? Priorizar é hierarquizar. Priorizar é estabelecer posições. Então, a LDO, orientando a LOA, ela vai definir o posicionamento das despesas. Ora, primeiro essa aqui, depois aquela, depois aquela. Então, priorizar significa hierarquizar. E quem vai definir essas prioridades que serão executadas na LOA, quem é? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que no caso da LDO atual, trouxe essas prioridades descritas em seu artigo 4º, que diz: as prioridades e metas da Administração Pública Federal para o exercício de 2013, atendidas as despesas contidas no anexo 5 e as de funcionamento dos órgãos e das entidades que integram os orçamentos fiscal e da Seguridade Social, então vejam, primeiro eu atendo essas para depois as outras, correspondem às ações relativas ao PAC, ao Plano Brasil Sem Miséria, PBSM, e ao anexo 7 desta lei, as quais terão precedência na alocação dos recursos no projeto e na lei orçamentária de 2013, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa. Portanto, meus amigos e minhas amigas online, a LDO estabelecerá prioridades, ou seja, ela vai hierarquizar as despesas que serão planejadas na lei orçamentária anual. Primeiro coloque isso, depois aquilo outro. Continuando a nossa LDO. Incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Quando muito, as bancas pegam essa fatia na tentativa de induzir o candidato a um erro e faz o seguinte: excluindo as despesas de capital. Não, errado é incluindo. Ou um outro erro muito comum que as bancas colocam, não é? Incluindo as despesas de capital para os exercícios financeiros subsequentes. Não é para os exercícios financeiros subsequentes. A LDO orienta a LOA. E a LOA tem que ser executada dentro de um ano. Então, é para o exercício
financeiro subsequente. Geralmente é assim que as bancas utilizam essa pequena passagem do artigo 65, parágrafo 2º, na tentativa de induzir o candidato ao erro. Paramos aí? Não, aqui não. Aqui eu só parei a aula. Quando eu voltar, continua a LDO. Até já.